Fala, mitos, seja bem-vindo aqui ao canal do Cartoleiro Profissional. Hoje eu vou estar trazendo dicas aqui para nona rodada, então já peço a você, galera, siga a gente no Instagram, lá, tira dúvida no direct, né? Poste nosso time final lá, tira algumas atualizações, tem um grupo do Telegram e é claro, por onde você está assistindo esse vídeo é no YouTube, então se inscreva no YouTube, deixe seu comentário. Se você está assistindo no seu celular, no lado dos comentários aí tem por lado assim tem um ripa, né? O vídeo, ajuda o nosso canal aí, compartilhe, beleza? Galera, vamos começar nossas dicas, né? Aqui foi nosso último time, a gente fez aí 73 pontos, a média ficou em 58 pontos, né? E lembrando, já que a rodada já fecha quarta-feira, no dia 1º, 19 e 29, né? Fecha lá o mercado e a gente vai saber da escalação desses 4 jogos aqui, beleza? Rodada completa, fechando na quinta-feira, né? Na minha opinião, vamos as dicas de SG. Galera, SG nessa rodada, o Cruzeiro é uma possibilidade de SG. Mas teste. O Cruzeiro é a pior defesa do campeonato. 16 gols, lanterna. Sim, é. Porém, galera, vale lembrar que o Cruzeiro tá de treinador novo, né? Chegou um treinador novo e se muda. Se a gente for analisar aqui, jogando fora de casa, por exemplo, o Vitória. O Vitória, 18º, só tem 2 gols na competição. Então, assim, você deu contra o Grêmio, aqui ele fez um gol, foi o clássico do Bahia, e fez o golzinho contra o Palmeiras ali, né? Mas, e o Cruzeiro em casa, tomou 6 gols, né, em 4 jogos. Mas segurou contra o Santos aqui tomou 3 contra o Vasco, né? Tomou um contra o Corinthians e perdeu do Coritiba. Mas é o que eu tô dizendo. Mudança de treinador, galera, influencia, tá? Eu acredito que influencia muito então o Cruzeiro eu vejo com grande chance de SG. Outro SG, na minha opinião, aqui é do Fluminense, tá? Apesar do Corinthians é um time muito forte, né? Um jogo que ele gosta assim, de ficar ali jogando atrás, né? O Fluminense também em casa é o segundo melhor mandante da competição. E o Corinthians fora de casa, ele tem 3 gols aqui, né? Então assim, eu vejo o Fluminense com chance de SG. Outros SG para rodada tem o Santos, tá? Um Santos, não confio assim tanto, que o Remo tem jogadores ali que Aleph Manga, Pikachu, alguns jogadores ali que gostam de fazer gol. O Santos não passa tanta confiança assim, mas é outro time ali que estreia treinador novo, né? Enquanto jogando em casa, se eu não me engano, não sei se o Cuca já estreou, não me lembro agora, mas o Santos é uma chance de SG. Palmeiras também chance de SG. Mesmo o Grêmio tem um ataque muito bom, né? Ali, e se por acaso o Gomes jogar, eu confio mais no SG do Palmeiras, tá? Então pra mim são esses SG, o resto aí são muito arriscados, né? O Bahia, quem mais aqui? O Flamengo, muito arriscado, que o Bragantino em casa, apesar de não vir muito bem nos últimos jogos, vem fazendo gols, né? Então assim, vamos começar nossas dicas aqui. Dependendo do nosso time, continuamos na mesma situação, né, galera? Estamos com 137 cartoletas. Nessa rodada, nos outros anos já tava com 140, 140 e pouco, 150, né? Então, vamos com o que tem, né? E por isso a gente começa pelo ataque, galera. Tem 2 vagas no ataque. Eu tava dando uma olhada, tá? A primeira delas é Vitor Roque, tá, galera? Eu acho que ele vai jogar, não é possível. Na última rodada ele tava com um XG muito alto contra o São Paulo. Ele entrou assim, faltando 10, 15 minutos. Ele fez 3 pontos, galera. Então assim, e o Palmeiras lá atrás, retracado, porque o São Paulo tava em cima, tentando empatar o jogo. Então o cara é muito bom. Aí a gente aqui tem o Pedro do Flamengo, tá? Apesar de que fora de casa aí eu não sei, o Flamengo pode ser que quando joga contra o Bragantino tem certa dificuldade lá, né? Nos últimos jogos. Só que cada jogo é uma história, né, galera? Então vamos colocar aqui o Pedro. Na verdade não vejo como unanimidade, tá? O Pedro, mas ele é uma opção. Outro atacante aqui interessante na rodada é Hulk, tá? A Chape em casa, tirando o jogo contra o Corinthians, foi 0 a 0, se eu não me engano. Tomou gol em todos os jogos. Então o Atlético aí é outro time que não vem jogando fora de casa, mas assim, analisando o confronto, galera, eu acho aí que o Hulk pode ser uma opção. Aí você tem Luiz Araújo, Samuel Lino, né? Lucas Rony aqui do Coritiba com uma boa opção. Gabriel seria uma boa opção, mas não joga, né? John Kennedy aí, um jogo difícil. Breno Lopes é uma boa, aproveitando aí o setor do Vasco aqui, daquele setor ali, Paulo Henrique e Puma, lado direito. É um lado direito que
tem falhado bastante, né? Eu acho que então o Breno Lopes pode ser uma opção. Christian Oliveira também fez com boa. O próprio Everaldo, o Atlético Paranaense fora de casa tem tomado gols, né? E o Bahia em casa é um time que vai pra frente, faz muitos gols. Mas nosso terceiro atacante aqui por enquanto não está provável, né? Ele está em dúvida. Poderia ser o Flaco Lopes, mas o Flaco Lopes não sei se vai dar tempo ele já vai de início porque ele está na seleção, né? Mas ele é uma baita opção. E meu terceiro atacante aqui vai ser o Caio Jorge, está em dúvida por enquanto. Eu acredito sim que ele vai jogar nesse jogo. Já vem treinando, né? Estreia do treinador. E também, galera, como eu falei, a gente vai saber da escalação aqui. Então, zero problema quanto à escalação dele, né? No meio de campo, para mim, o Neymar é unanimidade, tá? Precisa de muito para valorizar, é muito caro. É mais assim o confronto. Questão de pênalti, né? Nosso segundo meio aqui vai ser o Arias, tá? A Arias está jogando muito bem, não me arrependi de não ter colocado ele no último jogo. Fez 9 pontos, o cara tá voando, né? A Colômbia, se eu não me engano, joga agora, joga hoje, então assim, ele vai estar. Eu acho que ele vai estar disponível. E o nosso terceiro meio aqui, a gente tem aí o Matheus Pereira. Não vem muito bem nos últimos jogos, a gente colocou ele, fez menos um, né, galera? Então assim, no último jogo ele jogou contra quem? Contra o Santos, né? Fez nada. Então assim, vem muito mal, né? Assim, mas como eu falei, mesma situação do Cruz, como eu falei nisso, treinador novo, né? Outra metodologia de jogo, Arthur Jorge é um tipo que já joga mais pra frente, né? Tite ali não conseguiu fazer um trabalho muito bom. Aí, mas eu vou colocar aqui o Lucas Acosta, tá? Mas ele é a minha dúvida também, cara, porque o jogo contra o Corinthians é muito duro, cara, muito duro. Mas o cara vem só fez 3,50 no último jogo, os demais aqui, ó. É 6 pontos, galera. Aqui no final da segunda rodada fez 4, mas assim, ó, 13, 10, 11, 6, 6, 11 de novo. Então o cara diferenciado, né? Esse é o nosso terceiro meio. Os outras opções que eu vejo muito viável é o Barreal, tá? Do Santos. Tem um XZ aí que eu tava dando uma olhada muito interessante para esse jogo. Tem o próprio Tassiano, que não tá provável, galera. Tassiano pode jogar. Se a gente for analisar os prováveis aqui, ele Tassiano aqui ele não tá como provável, né? Porém, galera, ele pode aparecer aqui, tá? Pode aparecer aqui no lugar de algum desses jogadores aqui. Mas como a gente não vai saber da escalação do Santos, né? O jogo do Santos só é na quinta-feira. Aí fica complicado botar jogador em dúvida. Mas seria outra opção. Antes de passar para a defesa, galera, já que é nosso meia, né? Nosso trio de meia, por enquanto a dúvida do. Vamos passar aqui rapidamente nas estatísticas, né? Ó. O gol, galera, aqui, ó, pontuação média, de acordo com o mando de campo, o Atlético Mineiro vem cedendo mais, por quê? Porque vem cedendo SG, né? O Mirassol também vem cedendo muito ponto, já no SG, é mais defesas mesmo, né? E o Remo aqui, ó, com boas opções. O Vitória também vem cedendo aqui um pouco menos, né? É outra opção. Quem pensa no Matheus Cunha, que eu tô pensando nele, por causa das cartoletas, mas confesso que fica meio. O cara fica meio receoso, né? E a gente sabe do jogo da Chapa, vai saber do jogo da Chapa não, né? Porque aí poderia botar até o goleiro do Atlético aqui pensando ó, em pontuação. Ó. Se você analisar aqui, ó, de acordo de defesa, o Atlético também aqui cede muito. Ó. Tá em primeiro aqui, tá em segundo aqui. E questão de SG, galera, ó. O Atlético é o que 3 SG nos últimos 5 jogos. Então assim, aqui tá todos os jogos, né? Mas ele cedeu contra o Fluminense, contra o Vitória, né? Contra o Bragantino. Então assim, 4 jogos fora de casa, por exemplo, aqui, ele cedeu 3 SG. Então assim, eu não acredito na SG da Chape, mas as estatísticas estão mostrando aí, né? Para as laterais aqui, ó. É muito bom pro Igor Vinícius, tá? Por isso que a minha dúvida, já vou adiantando a questão da minha dúvida, que ele juba, tá? Para a lateral esquerda aqui, ó, para quem pensa numa lateral da Chape, que todo jogo quando joga em casa geralmente tem feito gols, né? Participando de gols. O falta não sei o que lá, que eu não tô lembrando o nome agora. Para Kaique Bruno é uma boa. E aqui vale destacar, galera, que, porque a minha dúvida aqui, ó. Veja só. Igor Vinícius, que eu já tô adiantando, tá? Igor Vinícius e Juba. Veja só, tá? O Igor Vinícius, o Juba aqui, se a gente for analisar, ó. Guilherme Arana fez gol, que não faz nada, fez um desastre, né? Não faz nada assim, galera, pra cartola, né? Mas ele é um bom jogador. O Juninho Capixaba aqui fez 4 desarmes, fez um gol, né?
E aqui foi o Bernabé que fez assim, fez um desarme, não sei porque, foi poucos pontos. Mas assim, tem cedido para lateral esquerda. Então, minha dúvida na lateral. Para zagueiro aqui, muito bom para Fabrício Bruno, tá? Balbuena aqui, dois desarmes. Noriega que é volante, né? Gabriel Xavier que joga pelo lado direito também, dois desarmes, foi melhor. E o Palmeiras aqui, nem se fala, né? Gustavo Gomes joga pelo lado direito, fez um gol. E Murilo deu uma assistência e fez um gol, mas foi gols de desarmes aqui. O Gustavo não teve muitos. Também a Palmeiras foi em cima direto naquele jogo, né, galera? Então, aí dá pra entender. Pra volante, o Flamengo tá cedendo bastante. E atacante aqui, o Remo tá cedendo muito, galera. Ó, meio de campo vai cedendo bastante, né? E pensando aqui pro Flamengo, no setor ofensivo aqui, o Bragantino não cede tanto para atacante. Quem cede mais aqui é o Santos, né? Por isso que fica um receio da defesa. E para visitante aqui para o Flamengo para meia, também não cede tanto assim, né? Para pensar na Arrascaeta ali, tá? Então são esses dados estatísticos aí, rapidamente. Laterais, como eu falei, galera, a minha dúvida é justamente Igor Vinícius e Juba, tá? Não precisa de SAT para valorizar, precisa de 0,96. Então eu vou no Juba. Porque o Juba é muito ofensivo. O Juba é um meia praticamente, né, galera? E assim, os dois eu não confio no SG, pra falar a verdade, né? E nosso outro lateral aqui, galera, vai ser um lateral bem baratinho, tá? Poderia ser o próprio Igor Vinícius, tá? Mas assim, eu acho que não vai dar pra colocar. A menos que eu tire o Pedro, tá? Ou tire lá o Lúcio Acosta, né? Nosso lateral vai ser o Arthur. Porque eu tava analisando o seguinte aqui, galera. Arthur Figueiredo está suspenso, tá machucado, né? E eu não sei se joga o outro lá, que eu não sei o nome. Que às vezes joga, mas eu acredito que é Arthur que vem jogando. Aqui o Pavão, cara, não é lateral direito, ele apoia bastante. Namorado também apoia bastante. Então, assim, pode ser que consiga alguns desarmes aqui, tá? Pode ser que ele consiga alguns desarmes. Vai jogar do lado de Ares ali, né? Boa opção. Então, vou estar colocando o Arthur. Eu preferi o Igor Vinícius, tá? Mas assim, não tenho cartoletas, não posso fazer nada, né, galera? E a gente tem que investir menos na defesa e mais no ataque, né? Aí zagueiros aqui, galera, zagueiro, tem o Lucas Veríssimo aí, né? Tem o Murilo aqui do Palmeiras, que eu vejo uma boa opção. Se ele for jogar com o Gustavo, na minha opinião, o Palmeiras ganha muito em possibilidade de SG. Se for o Fux, já perde muito. O Fux é um cara mais de saída de bola ali, mas defensivamente ele às vezes ele deixa alguns espaços, entendeu? E aí sem Piquerez, sem Gustavo Gomes, e aí eu acho que o Grêmio fazendo gols quase todos os jogos, né? Com a volta do Arthur aí, que o cara domina aquele meio de campo ali, eu acho que perde um pouco de chance de SG o Palmeiras, mas assim é uma boa, tá? Vou de acordo com as estatísticas aqui, eu vou com o Fabrício Bruno, tá? Do cedimento do Vitória, tá? Muito bom na bola aérea. E nosso segundo atacante aqui vai ser o Ignacio, tá, galera? Ignacio, ele, James, é muito bom, né? Fica até em dúvida dos dois, que o James é muito bom, sabe? Só que assim, o Corinthians não cede tanto para zagueiros, se for analisar aqui, ó. Cede pouco, né? Mas aí tem que ter alguém do Fluminense ali na defesa, tá? Na minha opinião. Sobrou 12 cartoletas, galera. Nosso goleiro aqui vai ser o Matheus Cunha, tá? Do Cruzeiro. Eu vou analisar aqui para goleiro, como já falei aqui. O Cruzeiro, o Vitória cede. Mas no cede, de questão de SG aqui, o Vitória cedeu um só, né? Então, galera, eu fico bem na dúvida realmente. O Matheus Cunha é muito inseguro, apesar de ter feito 6,30 no último jogo, tá? Tem um goleiro aqui do Botafogo, o Mirassol, um time que também costuma ceder, tá? O próprio Rossi, o Bragantino deve finalizar bastante. Tem o Carlos Miguel aí. Tem o próprio Fábio, né? Muito bom para a rodada também. E sobrou aqui, galera, 8,58. Melhores técnicos, na minha opinião, Abel Ferreira, tá? Um pouco mais esforçado poderia ser o Leonardo Jardim, né? A gente tem também o Rogério Ceni. O Bahia é um time que produz bastante. Tem o Zubeldia, que é um jogo bem difícil. Aí a gente tem o Cuca, tá? Pra mim, você tem essa cartoleta aí com ele, o Arthur Jorge, um desses dois.
Mas como eu não tenho cartoleta, eu vou colocar aqui o do Coritiba, tá? Jogo em casa. Eu vou sem Andrés Gomes, né? Seu principal jogador. Um time bem organizado. Tá? Pode ser que consiga alguns pontinhos. Mas, como eu falo, se eu tivesse mais cartoleta, eu ia com o Cuca, né? Do Santos. Capitão, galera. Capitão, essa rodada a gente tem o Vitor Roque aí, né? Tem o próprio Pedro. Tem o Arias. Caio Jorge. E eu vou de Neymar, tá? Neymar porque eu tenho pênalti. Aí vamos, muito importante, galera, reserva de luxo. Aí eu tô realmente em dúvida. Mas eu vou colocar um cara aqui que me garante média básica, que é o Lucas Ronier, tá? O Lucas Ronier vai ter um embate ali bem complicado com o Cuiabano, né? O Cuiabano tá jogando. Além nem falei dele nem do Cuiabano para lateral esquerda porque eu não tenho cartoleta para colocar, mas ele é um monstro, cara. Tá jogando demais, né? Tá participando de gols. Acho até que ele fez mais desarme do que o que deram pra ele, tá? Aí meio de campo tem um Barreal aqui, pra mim é a melhor opção, ou ele Tassiano, né? Pelo confronto. A zagueiro, fica bem complicado aqui escolher alguém. Eu vou colocar aqui o Doma porque o Hulk costuma ceder alguns desarmes para zagueiro. Aí lateral só tem o Marco Vinícius aqui por enquanto. Tem que ser ele mesmo, né? E goleiro aqui vou colocar. Pode ser o Felipe Longo aqui ou o Rafael Santos da Chape, né? Galera, por enquanto é isso, tá? Confirmar aqui nosso time. Peço a você que se inscreva no canal, seja membro do canal, ajude o nosso canal, chega junto no nosso Instagram e sim. A rodada só fecha quarta-feira, daqui pra lá vou postar mais atualização lá no Instagram ou no Telegram. Valeu, tamo junto.